hoje vai falar não do Evangelho, mas falar o que é o Espiritismo, né? Que é o livro de introdução ao estudo do Pentateuco, né? Então vamos todos vibrar para que o nosso irmão, né, seja feliz com o acompanhamento dos nossos espíritos especiais desta casa. A leitura de abertura chama-se Convenções, do livro Pão Nosso, a lição 30. Uma passagem do Evangelho de Marcos, capítulo 2, versículo 27. E disse-lhes: o sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. O sábado, nesta passagem evangélica, simboliza as convenções organizadas para o serviço humano. Há criaturas que, por elas, sacrificam todas as possibilidades de elevação espiritual. Quais certos encarregados de serviços públicos que adiam indefinidamente determinadas providências de interesse coletivo em virtude da ausência de um selo minúsculo. Pessoas existem que, por bagatelas, abandonam grandes oportunidades de união com a esfera superior. Ninguém ignora o lado útil das convenções. Se fossem totalmente imprestáveis, o Pai não lhes permitiria a existência no jogo das circunstâncias. São tabelas para a classificação dos esforços de cada um. Tábuas que designam o tempo adequado a esse ou aquele mister. Todavia, transformá-las em preceito inexpugnável ou em obstáculo intransponível constitui grave dano à tranquilidade comum. A maioria das pessoas atende-as ante as próprias obediências a Deus. Entretanto, o Altíssimo dispôs todas as organizações da vida para que ajudem a evolução e o aprimoramento dos seus filhos. O próprio planeta foi edificado por causa do homem. Se o Criador foi a esse extremo de solicitude em favor das criaturas, por que deixarmos de satisfazer-lhes os divinos desígnios, prendendo-nos às preocupações inferiores das atividades terrestres? As convenções definem, catalogam, especificam e enumeram, mas não devem tiranizar a existência. Lembra-te de que foram dispostas no caminho a fim de te servirem. Respeite-as na feição justa e construtiva. Contudo, não as convertas em cárcere. Que lindo, né? Muita gente fica agarrada às convenções, né? Fabiano de Cristo, nosso mentor desta casa, nos ajuda nesse momento para que esta reunião, que é um banquete espiritual, seja bastante proveitoso para todos nós, que o Valmir consiga transmitir aquilo que ele programou, e cada um de nós, particularmente, veio a esta casa com um objetivo individual, e que todos nós possamos saciar a nossa sede de ensino, de consolo e de estabilidade emocional. Para isso, temos Jesus, nosso mestre de amor e carinho, como símbolo e guia. Permita então, Deus, iniciar o nosso encontro desta manhã de domingo, na casa da Vinha de Luz. Que assim seja, graças a Deus. Então vamos passar a palavra para o Valmir, que ele vai nos falar sobre o que é o Espiritismo. Que Jesus o acompanhe, Valmir. Gente, bom dia. É assim, com grande alegria que eu compareço a essa casa tão querida, né? Já há algum tempo a gente estava afastado e é sempre uma oportunidade para nós revermos os amigos e fazermos novos amigos, né? Então a gente vai se retemperando, a gente vai se alimentando das vibrações positivas geradas por essa interação. Então, eu quero agradecer pelo convite, né? E rogo aos amigos espirituais que socorram a nossa palavra pobre e limitada
a fim de que a mensagem desta manhã possa chegar a cada coração com clareza e simplicidade. Trazemos um abraço bem apertado dos companheiros do Centro Espírita Luz e Verdade. Que Deus nos abençoe. Bom, vamos falar do livro que é o Espiritismo. Olha, esse livro aqui, ó, que é um livro até pouco conhecido e pouco lido pelos espíritas. A sua importância, na maioria das vezes, não tem a devida correspondência, né, do interesse dos espíritas sobre este livro. Este livro ele foi publicado pela primeira vez em julho de 1858, mas só a partir da sexta edição, em 1865, ele adquiriu a configuração que tem hoje. Né? Então, houve outras edições, e Kardec tem assim, a característica de reescrever as coisas, de aprimorá-las, né? De ir complementando o trabalho. A gente vê isso em várias obras, e foi exatamente o que ele fez. E por que ele criou esse livro, O que é o Espiritismo? É ele mesmo quem diz que, muitas vezes, a pessoa poderia ficar desanimada, não é? Em aplicar tanto tempo à leitura e compreensão de um livro que talvez não lhe correspondesse às expectativas. Então, na dúvida, a pessoa não leria. E aí ele teve a ideia de fazer um livro que é uma espécie de resumo da doutrina espírita, para que as pessoas, ao lê-lo, tenham esse interesse, né, intensificado, e vejam que a primeira edição do Livro dos Espíritos só continha 501 perguntas, e ele já teve essa preocupação de criar um livro posterior que fosse uma síntese para sinalizar aos interessados a profundidade do conteúdo de O Livro dos Espíritos. Kardec escreveu, ao todo, 23 livros. E eu vou confessar para vocês, eu não conheço ninguém que tenha lido os 23 livros. Eu não estou dizendo nem estudado, né? Que tenha lido os 23 livros. E esse livro, O que é o Espiritismo, ele foi editado pela primeira vez em 1884 aqui no Brasil. E ele já teve 61 edições e vendeu 65 mil exemplares. Né? Considerando que é mais de um século, né? É pouco, mas é um livro muito importante. Porque, às vezes, a pessoa diz assim, não, mas o livro, 1019 perguntas, e se a gente fosse dar o trabalho de contar as subperguntas, que são aquelas perguntas que decorrem da pergunta inicial, nós vamos chegar a quase 1.200. Então, às vezes, a pessoa desanima. E eu costumo dizer, olha, o estudo é assim, é em gotas homeopáticas. Não é? Quando você vai se alimentar, imagina que você está diante de uma mesa cheia de comida. Você não vai comer tudo naquela mesa, você vai comer um pouquinho, não é? Só que o estudo é continuado. Então, a cada vez que você estuda, você adquire mais um pouquinho de conhecimento, até que você possa formar uma visão do Espiritismo. Então, a gente pode dizer assim, que cada vez que você estuda, você põe um tijolo no muro do conhecimento. Até que aquele muro seja erguido, né? Você vai precisar de muitos tijolos. E isso requer persistência, né? Perseverança. Isso requer que você tenha um método de estudo, né? Então, você deve estudar no recolhimento. O que é isso? Né? Hoje nós temos muitas coisas que nos chamam a atenção. Né? É internet, é TV, são vários atrativos, e, às vezes, a gente não cultiva o recolhimento. O que é o recolhimento? É você ficar quietinho no lugar, no silêncio, para arrumar a mente, porque a mente fica muito
confusa, muito agitada, não é? Então a gente precisa arrumar os pensamentos. Frequentemente os espíritos estão dizendo isso, que a dificuldade deles em se comunicar conosco se deve, em parte, ao fato de a nossa mente estar muito agitada, muito acelerada, com muitos estímulos ao mesmo tempo. Então, quando você se recolhe, ou seja, quando você se afasta disso tudo e cultiva o silêncio, você cria as condições adequadas para ler, né? Para absorver, para ler e compreender o que está lendo, né? Porque não é uma coisa mecânica. E aí você vai travando contato com aquelas ideias que vão sendo plantadas ou sendo absorvidas aos poucos, até que você vai criando uma solidez do conhecimento. O que significa isso, não é? Você vai ganhando intimidade com o conhecimento, não é? E isso dá segurança. Quando a gente ganha intimidade com o conhecimento, nós adquirimos segurança no conhecimento que estamos absorvendo. E isso forma a visão espírita. Então, Kardec fala da unidade de vistas. Veja, você se refere a um livro, né? Nós temos livros de referências, nós não precisamos ficar na mão de ninguém, não tem alguém que seja, assim, o foco do conhecimento. O conhecimento está nos livros, e os livros estão abertos a qualquer pessoa. Eu costumo dizer, a gente tem prática lá com o estudo, uma pessoa que chega ao centro espírita em pouco tempo, se ela realmente se dedicar, ela pode aprender mais do que uma pessoa que está lá há muitos anos e não se dedica. Não é? Por quê? Porque o conhecimento está aberto a todos. Isso é que é bonito. Mas vamos voltar para o livro. Então, no item 35 do Livro dos Médiuns, Kardec enumera a ordem do livro, ou seja, a ordem de estudo dos livros da doutrina espírita. E ele coloca, em primeiro lugar, esse livro, o que é o Espiritismo, para ser lido mesmo antes de o Livro dos Espíritos. Então, Kardec escreveu ao todo 23 obras. E este livro, juntamente com as obras da codificação, constituem aquilo que você não pode absolutamente deixar de saber. Ou seja, por quê? Porque depois que você adquire a segurança do conhecimento, você pode ler qualquer coisa que você não se confunde. Mas, quando a pessoa não estuda as obras da codificação, nem o que é o Espiritismo, ela passa a comprar gato por lebre. Ela lê todas as coisas e ela acha que tudo é Espiritismo, e não é. Existem obras psicografadas que não são fidedignas, ou seja, é um autor desencarnado que ditou a obra, mas isso não significa que ela mereça confiança, porque ela tem inconsistências, incoerências, que você só vai identificar se você estiver estudando as obras da codificação. Não é? Então, é o grande desafio esse. Então, o que é o Espiritismo é esse livro que representa um resumo. Na primeira edição, o livro saiu com aproximadamente 100 páginas. A partir da sexta edição, ele tem mais de 200 páginas. Então, olha só, ele foi revisado, ele foi encorpado, foram adicionadas novas informações. E é ele que vai dar para nós uma ideia um pouco sintética, né, de toda a proposta espírita. Esse livro ele é dividido em duas partes, né? A primeira parte são os diálogos. Então, Kardec apresenta o livro em formas de diálogos. Então, os diálogos incluem um crítico, um cético. Cético é aquela pessoa que não acredita em nada. E o diálogo com um padre. Então, Kardec vai dialogar nesse livro, olha que forma agradável, é como se você estivesse acompanhando uma conversa. Não é? E nessa conversa, ele apresenta os argumentos de cada debatedor e os argumentos espíritas. Então, é fácil e agradável de você ler, de você absorver.
A segunda parte, ela se subdivide em duas, né? Então, assim, você tem a parte que se refere ao espiritismo prático, olha só, noções elementares de espiritismo, que ela se refere, ela é uma espécie de resumo de O Livro dos Médiuns. E na terceira parte, você tem um resumo de O Livro dos Espíritos. Então, essa segunda parte, que se subdivide em duas, ela é feita em forma de perguntas e respostas, a maiêutica de Sócrates. Ou seja, é um método em que as perguntas e as respostas se referem ao problema diretamente. Então, a ideia é que a pessoa, ao ler o livro, ela tenha uma noção bem clara, porque o livro não dá voltas, ele não tem floreios, não é? Ele é uma linguagem direta, simples, objetiva, para esclarecer. Então, vejam como o livro é rico, né? Ele tem essas possibilidades. No diálogo com o crítico, né? O crítico, ele é alguém... Primeiro, Kardec esclarece que a crítica só adquiriu a ideia de censura recentemente, ou seja, não é uma coisa original, né? Porque criticar significa fazer um juízo de valor, significa manifestar uma apreciação sobre alguma coisa. Essa apreciação, ela pode ser positiva ou negativa. Mas Kardec estabelece uma condição. A primeira condição para que uma pessoa critique alguma coisa é a do conhecimento. Mas não é a do conhecimento superficial, é do conhecimento aprofundado. Coisa rara nesses dias, né, de WhatsApp. Então, o que acontece? A pessoa, para emitir uma crítica, ela deve conhecer profundamente o assunto a que ela está se referindo. E aí, no livro, no diálogo, é muito interessante que Kardec coloca uma pessoa, eu não sei se esse diálogo existiu mesmo ou foi fruto da criação, né, dele, né, em forma literária. Mas o crítico, ele diz assim que ele precisa assistir a uma ou duas reuniões mediúnicas para emitir a sua crítica. E Kardec ressalta que isso é insuficiente para ele conhecer o fenômeno mediúnico, não é? Ele diz, eu mesmo levei mais de um ano acompanhando, refletindo, participando das reuniões para me convencer. Como é que você, em duas reuniões, você vai emitir uma opinião sobre uma coisa que você não sabe, que você não conhece? Uma das críticas que se fazia e que ainda se faz ao Espiritismo é ao fato de que haja fraudes, não é? Ou seja, não há nada mais fácil, nenhum meio mais fácil de enganar as pessoas do que se referindo ao mundo espiritual. Isso atraiu muitos oportunistas, muitas pessoas que se valiam dessa atmosfera, né, de mistério, de coisas sobrenatural, para explorar a credulidade alheia, gente que cobrava. Não é isso? Então, a gente sabe que os bons espíritos, tudo que eles querem é que seja gratuito. Dai gratuitamente o que gratuitamente recebeste, até porque não é nosso. Não vem de nós, vem através de nós. Não é isso? Então, Kardec diz assim, nós não podemos jogar todos os vinhos fora porque há vinhos falsos. Há vinhos falsos? Há. Mas isso significa que não haja vinhos bons? Não significa isso, não é? Então, o Espiritismo não é culpado da ação dos aproveitadores. Assim como a medicina não é culpada da ação dos charlatães, dos falsos médicos. Assim
como a religião não é culpada do surgimento de falsos sacerdotes, ou seja, até sacerdotes verdadeiros, mas que usam a religião, né, para dominar o povo, para impor a sua vontade. Então, o Espiritismo, ele não é culpado disso. E, quando a gente observa, eu me recordo de uma história, isso não está no livro não, mas me veio agora à cabeça, de um espírito que ele tinha sido um sacerdote. E aí, ele desencarnou e ele era um perseguidor do Espiritismo. E ele passou muito tempo assim, não havia esclarecedor que conseguisse convencê-lo do contrário. Até que ele passou um tempo sem se manifestar e depois ele finalmente apareceu. E aí ele diz assim, eu deixei de ser perseguidor. E por quê? Porque eu verifiquei em várias instituições pessoas que abriam mão do seu descanso, às vezes de um valor material, né? Pessoas que se sacrificavam pelas outras. Ora, essas pessoas estão interessadas em quê? Não é? Porque não há recompensa material para elas. Elas abrem mão, né, de várias coisas para estarem ali fazendo alguma coisa por alguém. Então, ele se convenceu que a falta dessa recompensa material era a demonstração de que a doutrina espírita não é uma fraude. Não é? Então, onde não há interesse, não há charlatães. Por que razão pessoas de bem, pessoas instruídas, porque quando o Espiritismo surgiu, ele se espalhou mais rapidamente nas classes mais esclarecidas, que eram pessoas que tinham condições intelectuais de compreender a profundidade da mensagem. Mas isso não significa que pessoas que não tiveram estudos não possam aprender o Espiritismo. Esse é um erro muito comum que se pratica. Porque diz Kardec, no livro A Viagem Espírita, de 1862, que o Espiritismo fala ao coração sofredor. Qual aquele que, passando por uma situação difícil, por um momento de angústia na vida, não encontra no Espiritismo um lenitivo para a sua dor, uma esperança de que aquele momento vai passar, não é? A própria demonstração, a própria história dos espíritos que se comunicam por livros, ou por psicofonia, ou por psicografia, é uma demonstração disso, não é? Eles falam das suas dores, das suas dificuldades. Portanto, eles estão sinalizando para nós um caminho a percorrer, não é? Então, esse é o 7, que eu estou resumindo aqui por causa da hora. Eu estou falando com vocês e de olho no relógio, né? O crítico, né? Então, Kardec vai dizer para esse crítico, né, que é necessário se aprofundar para compreender, não é? Não, mas não apenas para compreender com a cabeça, mas para sentir com o coração, né? Kardec diz isso. O Espiritismo bem compreendido, mas, sobretudo, bem vivido. Então, não é só uma questão de entender com o raciocínio, é uma questão também de sentir, porque o Espiritismo trata da nossa felicidade. A felicidade é um ponto comum que todos os homens aspiram, não é? Quem não deseja ser feliz? Todos nós queremos ser felizes, não é? E o Espiritismo toca nisso, não é? Porque eu sofro, a solução para o meu problema, porque eu passo por determinadas situações aqui, o Espiritismo tem a resposta. O segundo diálogo é com o cético. O cético não é necessariamente um adversário, mas alguém que não acredita em nada, né? Alguém que duvida de tudo. E, na época, surgiram muitos sistemas. No Livro dos Médiuns, Kardec, se não me engano, é o capítulo 4 da primeira parte, Kardec que intitula 2 sistemas. E no livro que é o Espiritismo, ele cita alguns sistemas. O que são sistemas? São explicações construídas
para demonstrar que não se tratava de espíritos que estavam se manifestando, mas de diversas situações. Então, tem o sistema da alucinação, o sistema do músculo estalante e outras explicações, né, que foram feitas, o sistema reflexivo, né, que é um sistema que diz assim, o médium não existe espírito desencarnado. O médium capta tudo das pessoas que estão ali, ele é uma espécie de espelho, né? Porque antes existia o sistema sonambúlico, em que se dizia que o médium, estando no estado especial, ele tinha uma lucidez extraordinária, o que é verdade até certo ponto. Mas mesmo tendo essa lucidez, ele é um espírito imperfeito, ele não sabe tudo. Aí disseram assim, não, é porque é a teoria reflexiva, ele capta o que está em todas as mentes das pessoas que estão na reunião. Ora, mas quando vem uma informação que ninguém se conhece, de onde vem essa informação? Aí inventaram uma explicação ainda mais interessante. Não, ele capta tudo que está na humanidade. Olha, né, tem que ser o professor Xavier lá do X-Men, né? Com aquela... não é? Ora, não é mais fácil dizer que são espíritos, é uma explicação mais simples e mais lógica. Não é? Então, o cético é aquele que está sempre procurando se contrapor à ideia espírita e trazendo essas explicações, algumas são mirabolantes. Né? De todos esses sistemas, Kardec só considera esses dois, o sonambúlico e o reflexivo, como dignos de algum exame, porque os outros chegam a ser ridículos. Né? Então, Kardec dialoga com o cético e não teme o seu exame. Não é? Porque a explicação, quando ela é verdadeira, ela responde a todas as questões. Então, ele não subtrai a informação espírita, né? Ele não esconde a informação, pelo contrário, ele coloca a informação para qualquer pessoa. E aí cada um vai submeter ao seu exame, né? Ao seu crivo. Só que até hoje não encontraram nenhuma explicação que superasse a própria explicação espírita para os fenômenos. O Espiritismo trata dos fenômenos da natureza. Então, Kardec vai conversar com o padre. E a questão com o padre é muito interessante. Primeiro porque o Espiritismo não violenta consciências. Porque toda religião que impõe à pessoa uma determinada fé é uma crença superficial, porque não parte do convencimento do indivíduo. Não é? Ela é imposta, ela vem de cima para baixo. Então, não é uma crença, o Espiritismo não é uma crença dogmática, não é? Ou seja, ou você aceita esses princípios ou você está fora. Não é assim que funciona. Ele valoriza o livre-arbítrio, né? Inclusive para quem não aceita o Espiritismo. Tudo bem, nós não vamos converter as pessoas na rua. Não é? Nós não temos esse interesse. Então, o Espiritismo diz, para aquele que precisa de uma mensagem que lhe preencha o vazio existencial, que lhe fale no silêncio da alma, né, que lhe traga uma mensagem que alimente o seu coração e a sua esperança, o Espiritismo apresenta a mensagem. Mas fulana, disseram uma vez ao Chico, você lembra da dona fulana? Sim. Ela agora mudou de religião. Ela não é mais espírita. E ele falou assim, ela continua fazendo bem? Continua, então ela vai receber em outro guichê. Não é isso? Entendeu? Então, assim, porque o importante é fazer o bem. O Espiritismo é bom para nós, não é? Mas por que existem tantas religiões se Deus é um só? Porque existem diferentes necessidades. Por que existe tanto remédio? Porque existem doenças diferentes.
Não é isso? Você está sentindo uma dor no joelho. Você não vai tomar remédio para dor de barriga. Não tem nada a ver. Não é? Então, assim, cada proposta religiosa que pregue o bem e que faça o bem, ela é um caminho para a criatura se desenvolver e se aproximar, né, de Deus pelo pensamento, pelas ações, pelo sentimento. Então, o Espiritismo não impõe que a pessoa fique ali, né? O Espiritismo não tem fé cega. O que é fé cega? É a fé que não raciocina, não é? O Espiritismo, ele veio para os mais, digamos assim, resistentes. Nós somos aqueles que Jesus não ganhou pelo coração, por incrível que pareça. Nós somos aquele aluno chato que fica assim, mas por quê? Mas por quê? Não é? Porque cada um tem um tipo de necessidade, essa é a nossa. Não é? Então, aí o padre fala, mas Moisés proibiu a evocação dos espíritos, que é uma coisa muito comum, né, as pessoas falarem, né? Bom, primeiro, se proibiu, é porque existia a evocação dos espíritos, né? Já pensou? Eu vou proibir aqui da gente sair voando pela janela. Ninguém voa pela janela. Não tem sentido proibir. Então, só se proíbe aquilo que existe. Agora, por que Moisés proibiu? Porque havia abuso. Nos 430 anos que o povo hebreu passou no Egito, eles adquiriram os comportamentos reprováveis da evocação dos mortos para adivinhar o futuro, para levar vantagem material, para cuidar de coisas vulgares. Ora, isso o Espiritismo também proíbe, né? Ou seja, nós vamos entrar em contato com o mundo espiritual dentro de um ambiente controlado. Como é que é esse ambiente controlado? Não é? O médium deve se preparar tecnicamente para conhecer como funciona o fenômeno, né? Moralmente, para sintonizar com os espíritos superiores. A mediunidade é uma coisa que você faz de coração, ou então você só está ali. É o corpo que está ali, a mente está longe. Aí você fica isolado para não atrapalhar o serviço, né? É assim que funciona. Então, é um ambiente controlado, não estão ali só os espíritos encarnados, há uma equipe desencarnada, né, que está ali dando sustentação, organizando aquela reunião. Os espíritos que se manifestam, alguns revoltados, outros sofredores, outros confusos, não é? Eles vêm ali para ser ajudados. Então, tratar o companheiro que desencarnou com respeito, com carinho, compreender a dor dele, não é? Ser solidário com ele. Eu costumo dizer assim, por trás de cada gargalhada de escárnio, né, por trás de cada ironia está ali um ser humano ferido, que criou uma casca, né, um escudo, porque ele já sofreu tanto que ele criou uma casca e desenvolveu um personagem. Então, qual é o nosso trabalho? É conversar com ele para desfazer aquele escudo, não é? E chegar até ele, como se fosse com algodão, assim, né? Para não machucar. Isso tudo você aprende no Espiritismo. A gente aprende que a reunião mediúnica não é o único meio de socorrer os espíritos. Certamente Deus tem inúmeros meios, mas é um meio importante. Não é? É um trabalho que tem que ser feito com pureza de coração. Porque senão não adianta você estar lá. Não é? Você não vai entrar na sintonia, você vai até prejudicar o trabalho. Então tem a questão da evocação dos mortos, tem a questão de Satã. Chega uma hora que o padre coloca essa questão, né? Então Kardec responde que para o Espiritismo, assim como para muitos filósofos, Satã ou Satanás é a personificação do mal. Ou seja, é um símbolo do mal, mas, na verdade,
Ele não existe. Então, qual é o foco do mal? Porque o mal está aí. A gente abre o jornal ou lê na internet os crimes, a desonestidade, as notícias chocantes. Então, o mal existe. O mal, para o Espiritismo, nasce da ignorância humana. Não da ignorância do intelecto, mas da ignorância moral. Não é? Porque o Espiritismo nos diz que aquilo que eu faço ao outro, eu faço a mim mesmo. Não é? Então, eu só terei aquilo que eu der aos outros. Então, isso me deixa preocupado, porque, ao mesmo tempo que me esclarece, também coloca uma responsabilidade, uma batata quente na minha mão. Não é? Eu tenho que verificar como eu estou me relacionando com as pessoas. Não o que as pessoas acham de mim, como eu estou me relacionando em essência. Será que eu estou aproveitando a situação para destilar a maledicência? Será que eu estou aproveitando a situação para exercer um poder que eu acho que tenho, porque tenho um cargo, porque estou numa determinada situação? Porque está assim no mundo espiritual, mas está assim de espíritas, lá no Sanatório Esperança, não é? Que foi o hospital que Eurípides Barçanufo criou, fundou, para receber espíritas falidos na sua proposta de transformação. Então, diz o Manuel Filomeno de Miranda, os espíritas estão desencarnando o mal. E não era para isso, porque toda a mensagem da doutrina nos aponta no sentido da felicidade. Então, nesse diálogo com o padre, Kardec vai explicar que essa figura de Satã para o Espiritismo não tem a menor relevância. É simplesmente um símbolo. Né? Então, nós não devemos temer o mal, como diz André Luiz, que está fora de nós, mas o mal que está dentro de nós. Então, eu tenho que me vigiar, eu tenho que me observar. E, frequentemente, eu percebo que eu piso na bola, não é? Que eu agi de um jeito que eu não deveria, que eu fiz uma coisa que eu poderia melhorar, que eu tenho impulsos às vezes agressivos, impulsos desequilibrados, e tudo isso me caracteriza como espírito imperfeito que eu sou. Não é? Então, o Espiritismo diz assim, cabe a você ser o construtor de si mesmo. Cabe a você a tarefa da autoeducação. E é para isso que eu reencarno. É para aprender. Então, de cada experiência reencarnatória, sai o espírito mais inteligente, porque ele absorve mais experiência, ele realiza mais coisas, ele aprende mais. Então, quando eu olho para frente, eu vejo um futuro otimista, porque se é possível eu ir paulatinamente me melhorando, vai chegar um tempo que eu vou superar todos esses conflitos interiores, todas essas coisas que me fazem sofrer, os maus pensamentos, os maus pendores, que são o reflexo do egoísmo, do orgulho. Tudo isso cabe a mim lutar para superar. Então, quando eu penso na felicidade dos espíritos felizes, dos espíritos que chegaram lá, na pureza, né? Na perfeição relativa, um espírito que não sente medo, insegurança, que não faz fofoca, que não tem inveja, que não fica magoado com ninguém, não é? Que não sente tristeza, essa tristeza que abate a pessoa, que deixa a pessoa se sentir derrotada. Os espíritos felizes, eles são principalmente espíritos sãos, sadios, saudáveis do ponto de vista emocional, não é? Já pensou? Por isso eu vivo num mundo de provas e expiações. Então eu vou aprendendo, no resumo do Livro dos Médiuns, que os espíritos se revelam pela linguagem. Lá, no capítulo final do Livro dos Médiuns,
intitulado Comunicações Apócrifas, Kardec apresenta várias mensagens que aparentemente são de espíritos evoluídos, mas que não são. Porque ele diz assim, a qualquer momento aparecerá a pontinha da orelha. O que é a pontinha da orelha? É a inverdade. Né? Olha só, a pontinha da orelha é a inverdade. Como Erasto diz, né? É melhor rejeitar 10 verdades a aceitar uma mentira. Então, se no meio de 10 informações estiver uma mentirosa, aquilo já caracteriza que o espírito não é superior, porque o espírito superior só fala a verdade. Né? Então, olha quanta coisa eu vou aprendendo, porque o espiritismo tem esse caráter, né? Prático. Ou seja, o espiritismo prático, o espiritismo experimental, é esse que busca entender como se processa essa relação da manifestação espiritual e quais as condições adequadas para que ela ocorra dentro de um ambiente seguro, né? De um ambiente em que o dialogador, digamos, o esclarecedor, ele possa conversar. Na Revista Espírita mesmo, aliás, vou fazer a propaganda, né? A gente tem a Revista Espírita no YouTube toda sexta-feira, às 20 horas, tá? Nós somos uma equipe de 12 companheiros que se revezam, porque todos nós já somos muito ocupados, então a gente criou um sistema em que a cada semana é uma equipe diferente, então não dá nem para enjoar, né? Porque toda semana troca, mas é um trabalho só. E a gente está estudando a Revista Espírita de 1860. Por quê? Porque quando a gente olha para a codificação, Kardec colocou ali a síntese, mas como o processo ocorreu, está registrado na Revista Espírita. Por exemplo, lá no capítulo dos espíritos endurecidos, está um espírito chamado o espírito de Castelnaudary. Castelnaudary é uma região na França que hoje é até turística. Você entra lá na internet, tem uma série de imagens, né? Hoje é turística. Pois é, houve lá um problema, né? E qual é o problema? Existia um espírito preso à casa, 200 anos preso à casa. Por quê? Porque ele matou o próprio irmão para ficar com a herança. E quando ele desencarna, ele não consegue sair da casa. Toda vez que ele tenta sair da casa, ele entra numa espécie de vazio que lhe dá angústia, de escuridão. E aí ele volta para casa. Ele já estava lá 200 anos. Quando a gente lê isso no Céu e Inferno, é um resumo. Quando a gente vai ler na Revista Espírita, nossa, é uma investigação. Né? Assim, é um texto longo, porque esse espírito, ele matou o irmão para ficar com a casa, depois matou a esposa e desencarnou. E depois desencarnado, ele ainda provocou uma desencarnação, porque o homem que comprou a casa era um homem assim meio desrespeitoso, disse assim, eu quero pagar para ver. E aí ele diz lá uma determinada coisa, o espírito surge para ele numa aparência tão grosseira que ele tem um ataque cardíaco e desencarna. Aí o que Kardec faz? Chama o espírito. No início, o espírito é tão violento que ele nem consegue dar a comunicação, eles ficam orando por ele mais de um mês para ele poder dar a comunicação. Então vem o espírito, vem São Luís, que é o mentor, né, da Sociedade Espírita, de Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, para dizer a condição daquele espírito. Depois ele evoca o irmão, o Charles Dupont. Depois ele evoca a mulher que foi esposa desse espírito, também desencarnada. Depois ele evoca o homem que morreu, com a visão do espírito. Olha, é um verdadeiro processo de investigação. Então, no livro do Céu e Inferno está a síntese, mas na Revista Espírita está todo o processo, como ele se desenvolveu. Viram como é importante
a gente estudar a Revista Espírita, estudar o que é o Espiritismo, para a gente ter uma visão mais sólida, mais segura do conhecimento. E é assim, é de pouquinho em pouquinho. Na terceira parte, Kardec vai tratar das questões filosóficas, porque, veja, o Espiritismo revela, né, que há uma relação entre os espíritos desencarnados e os encarnados. Como é essa relação? Quais as consequências que vão sair dela? É a doutrina científico-filosófica de consequências morais. Científica por quê? Porque abarca a ciência? Não. Porque o método é científico, é o método da observação. Filosófica por quê? Porque agora eu descobri que existem almas dos homens que viveram na Terra, né? Esses espíritos, eles estão ou em condição feliz, ou em condição de sofrimento, ou em condição mediana. Então, quer dizer que se eu sou espírito, e eu tenho que me preocupar com isso, porque eu vou desencarnar. É certo isso, que eu vou desencarnar, não é? Para onde eu vou? Como eu quero estar? Não é? Será que eu quero estar na posição daquele que está sofrendo? Ou eu quero estar na posição de quem está feliz? E o que ele fez para ser feliz? Né? Então, o Espiritismo vai abrindo o caminho. Então, dessa manifestação, dessa relação do homem com os espíritos, surge a filosofia. Não é? Então, eu tenho que perguntar, por que eu sofro na Terra? Porque para uns a beleza, a riqueza, a alegria, e para outros a dor, a humilhação, o sofrimento. Por que este mundo é tão cheio de desigualdades? Tem gente até que diz que não acredita em Deus, porque se Deus existisse, ele não permitiria que os crimes acontecessem, que as coisas erradas acontecessem. Então, havia um barbeiro que acreditava no Espiritismo, acreditava em Deus. E o rapaz ia cortar o cabelo e não acreditava. Ele não acreditava em nada. E aí, um dia, o barbeiro, para chocar esse rapaz, diz assim, não existem barbeiros. Aí o homem ficou confuso. Como? Você acabou de cortar o meu cabelo? Porque se existissem barbeiros, os homens não apresentariam barba, nem cabelo grande, não corta. Né? E querendo demonstrar a fragilidade daquele argumento. Não é? Então a gente aprende que a Terra é um mundo de provas e expiações, e que só vem para a Terra espíritos imperfeitos. Não é? E o que caracteriza o espírito imperfeito? É aquele que se magoa, que se entristece, que às vezes sente inveja, ciúme, raiva, que às vezes faz uns comentários maldosos, né? Infelizes, que se apega às coisas materiais, que às vezes gosta de dominar o seu semelhante, de impor a sua vontade. Isso tudo é característico da imperfeição nossa. Por isso nós habitamos aqui. Então, quando a gente se transformar a ponto de superar esses impulsos, aí nós iremos para a segunda categoria de bons espíritos. Os bons espíritos são aqueles em que as coisas espirituais predominam sobre as materiais. Ao contrário de nós, em que a matéria ainda predomina sobre o espírito. E é por isso que a gente está assim. Então, a gente precisa parar para pensar na extraordinária oportunidade que nós estamos tendo de reencarnar na Terra, de enfrentar as nossas dificuldades, porque a fila é grande. Então, tem gente que diz assim, eu não pedi para nascer. Pediu não, implorou. Né? Não pediu não, implorou. E a fila é grande. E quando terminar, quando chegar a hora que chamarem a nossa senha, não é?
vai demorar para a gente voltar. Então, a ideia não é deixar para outra reencarnação, como alguém que vai sempre começar a dieta na segunda-feira, e quando chega a segunda-feira a pessoa não começa. E aí alguém pergunta, mas você não disse que ia começar? Mas eu não falei qual era a segunda-feira. Não é? Então, nós estamos aqui e agora. E aqui e agora nós temos que fazer, devemos fazer os melhores esforços para melhorarmos. Não melhorar para que os outros percebam ou achem que a gente melhorou, mas melhorar intimamente. Não é? Praticando o bem, corrigindo as falhas morais que todos nós temos. Todos nós temos falhas morais. Alguns em intensidade maior e mais grave que outros, mas todos nós temos nossas falhas morais. Então, nós precisamos nos corrigir. Nós precisamos desenvolver uma intimidade com o mundo espiritual superior. E como é essa intimidade? Através das preces, através dos bons pensamentos, através das boas ações. E eu ainda fico chateado? Claro que fico. E eu ainda tenho variações de humor? Com certeza. Não é? Mas eu não devo utilizar isso como uma justificativa para o meu procedimento. Eu ainda tenho, mas eu estou tentando melhorar. Então, vai chegar uma hora em que isso vai se transformar e eu vou me tornar uma pessoa melhor. Eu vou dar um passo na escala do progresso para superar o meu desequilíbrio, para corrigir o meu mundo interior, para cultivar a paz dentro de mim. Porque quando eu tiver a paz desenvolvida dentro de mim, não importa onde eu estiver, eu estarei no céu. O céu não é um lugar. O céu não vai chegar para nós com o simples passar do tempo. O céu é uma construção individual dentro de cada um de nós. E essa tarefa é intransferível. Eu não posso delegar a ninguém a tarefa de melhorar o meu estado íntimo. As pessoas podem colaborar para mais ou para menos, ou para eu ficar nervoso ou irritado, ou para eu melhorar, mas elas não podem me substituir, nem os espíritos, nessa tarefa. Ela é minha. Ela é totalmente minha, é minha responsabilidade. Então, será que eu estou vivendo com essa perspectiva de que eu sou um ser imortal? De que eu estou tendo uma chance de enfrentar as minhas dificuldades para sair daqui melhor? De trabalhar a paz na minha consciência, cumprindo os meus deveres? Ou eu sou daquele que, quando ninguém está vendo, eu faço diferente, porque ninguém está vendo? Pura ilusão. Né? Como diria Paulo de Tarso, há uma nuvem de testemunhas. Eu registro dentro de mim o que sinto, o que penso, o que faço. Então, essa é a grande mensagem da doutrina espírita, que nos revela o mundo material, que esclarece algumas coisas que Jesus não deixou muito claras e complementa outras que ele não pôde dizer. Porque lá em João 14, Jesus diz assim: muita coisa tenho a vos dizer que não podeis suportar agora. Então vem o Espiritismo para dizer o que ele não pôde dizer naquela época. Eu vou terminar com um versinho, já que lembraram assim do versinho, né? Que tem tudo a ver com o que a gente falou, que é a doação com Jesus, de Maria Dolores, em que ela diz assim: doação com Jesus, alma querida e boa, não é tão somente os valores em socorro à penúria, tantas vezes sob duros limites. É muito além do que o verbo define.
Doação com Jesus é o céu que se condensa, na fé que se transforma em reconforto, sem cogitar de recompensa. Está no olhar que enxerga as erosões e os charcos no caminho que avança, mas em vez de acusar a terra desprezada, nela semeia flores de esperança. Mora no ouvido compassivo e calmo, que a bondade alicerça, e do mal faz o bem sem alarde, sem queixa, na luz da compreensão que sublima a conversa. Brilha nas mãos que servem no silêncio, seja amparando alguém que a sombra desvirtua, lavando um prato humilde, afagando o doente, ou removendo um seixo em recanto da rua. Vibra na voz que aceita os dias tristes, falando no esplendor dos dias que virão, a extinguir em carinho e tolerância a ira, o desespero, a irritação. Faz-se doce clarão na atitude sincera de quem se acolhe ao bem por norma definida, desculpando e servindo, ajudando e aprendendo, edificando a paz e abençoando a vida. Doação com Jesus é tudo quanto eleva, venha de onde vier e seja com quem for, algo do coração que confia e se entrega para estender no mundo a vitória do amor. Muita paz. Agradecidos nós estamos por essa aula, né, que é Espiritismo, pela disponibilidade do Valmir. Estamos saciados, né, e curiosos para poder aprofundar mais nosso conhecimento. Então, levo nosso abraço pessoal do Luz e Verdade, a casa amiga que a gente frequenta tanto. Encerrando a primeira parte, depois vem os passos. E hoje, como último dia do mês, nós temos a mensagem virtual. Tá? Então vamos orar para poder encerrar essa primeira parte. Senhor Jesus, muito obrigado por esta dádiva, participar desse banquete espiritual, aprofundando o nosso conhecimento do que é o Espiritismo, esta fonte maravilhosa, de onde vieram todas essas energias e informações que nos sustentam e nos dá coragem de progredir. Permita-nos, Senhor, que encerramos essa primeira parte na casa de Vinha de Luz. Que assim seja. Graças a Deus. Então, convido.